E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise por aqui. Sabe, para quem já viveu as amarras de uma instituição religiosa, a gente entende o quão complexo e doloroso é questionar verdades absolutas de dentro para fora. Hoje, nós vamos acompanhar uma jornada fascinante, descrita pelo autor, que passou mais de 2 décadas da vida dele atuando intensamente como sacerdote, até vivenciar uma transformação profunda, rompendo com as tradições para se tornar um pensador crítico e independente. Nossa missão aqui é usar as ideias dele para entender como desconstruir de vez essas crenças absolutistas e alcançar a verdadeira liberdade cognitiva. O material que serve de base para nossa exploração de hoje é o livro Onde a Religião Termina, do Marcelo da Luz. E olha, o que torna esse conteúdo um verdadeiro divisor de águas é que as experiências relatadas ali funcionam não apenas como uma biografia, mas como um guia prático mesmo, super clínico. O texto é voltado para qualquer pessoa que já tenha sentido aquela dissonância cognitiva com dogmas institucionais ou que esteja buscando uma forma lógica de superar o que sempre foi vendido como verdade inquestionável. O nosso roteiro de desconstrução hoje está bem direto e lógico. Vamos passar pela indústria da dependência, a ferramenta do medo, as falácias do discurso, o princípio da descrença e, para fechar com chave de ouro, a autonomia e libertação. Vamos nessa? Entrando na nossa primeira parada, a indústria da dependência. Imagina só, o texto coloca o dedo na ferida logo de cara ao falar da terceirização das escolhas existenciais. Basicamente, as religiões incentivam ativamente a gente a transferir a responsabilidade da nossa própria vida e das nossas decisões para uma figura externa, seja um líder ou a própria divindade. Quando a gente faz isso, as instituições criam, na prática, uma indústria gigantesca que se sustenta da manutenção prolongada da nossa imaturidade psicológica. Loucura, né? E para entender isso melhor, a gente pode pegar emprestado um conceito bem clássico da ciência. De um lado, a gente tem o locus de controle externo, que é o que domina a mentalidade religiosa. Nele, os eventos da vida são atribuídos ao destino, a forças maiores e muitas vezes ao medo. Do outro lado, existe o locus de controle interno, que é a marca de uma pessoa autônoma, onde o indivíduo assume total responsabilidade pelas próprias ações. A vida institucional exige basicamente que a gente abandone esse controle interno. Isso explica perfeitamente o tipo de dinâmica de ajuda que existe nesses ambientes. O texto aponta que as instituições oferecem o que chamamos de tarefa da consolação. É tipo um curativo emocional momentâneo, uma muleta psicológica, sabe? Eles evitam deliberadamente a tarefa do esclarecimento, que seria aquela baseada na lógica e na razão, capaz de provocar um crescimento de verdade. Resumindo a ópera, o consolo mantém a dependência, o esclarecimento liberta. A avenção da agora para a seção 2, a ferramenta do medo. Olha como esse controle emocional funciona na prática. É um verdadeiro arsenal de fobias usado de forma quase cirúrgica. A base estrutural é a tanatofobia, que é aquele pavor paralisante da morte. Em cima disso, eles constroem um medo do inferno, que, convenhamos, foi um conceito arquitetado politicamente ao longo da história para subjugar pelo pavor da tortura. E para garantir que ninguém questione essas ameaças, vem a epistemofobia, o medo irracional de pesquisar e pensar por conta própria. O medo é literalmente o que cimenta o dogma. Agora, para um segundo para pensar nessa contradição brutal que chega a ser irônica. A exigência religiosa de se amar incondicionalmente um Criador é totalmente incompatível com a ameaça latente de uma punição eterna. Não dá para mais genuinamente quem te mantém refém sob o risco de sofrimento infinito. Essa dinâmica toda expõe um sistema que é inteiramente calcado na coerção, mas cinicamente travestido de afeto. O que nos leva à nossa seção 3, as falácias do discurso religioso. Sabe aquele papo que simplesmente desativa a nossa racionalidade? O discurso da fé é recheado de falácias lógicas. Primeiro, tem o apelo à autoridade, que é justificar uma regra só porque foi dita por um líder intocável ou está num livro antigo. Depois, o apelo ao medo, usam a intimidação contra quem pensa diferente. A gente ouve muito também o falso dilema, ou você está com a gente ou está com o mal, reduzindo o mundo inteiro a 2 opções. E claro, a falácia da esperança, que é achar que algo deve ser real só porque traz muito conforto pensar naquilo. Toda essa manipulação é amarrada numa ferramenta muito engenhosa que o autor chama de a ilusão da reversibilidade. Durante os sermões, o orador age como se tivesse uma linha de comunicação direta e de mão dupla entre o mundo material e o espiritual.
Ele finge trazer as vontades do além aqui para o nosso mundo, e isso cria um efeito altamente hipnótico, convencendo todo mundo de que aquele representante é essencial, mantendo a galera completamente submissa. E é aqui que o jogo vira. Seção 4. O princípio da descrença. Porque, pensa bem, quando a gente para de aceitar aquelas verdades absolutas e os consolos prontos, a gente se depara com um vazio intelectual gigante. O que colocar no lugar de dogmas não provados? Se a crença é uma base tão frágil, qual é a verdadeira base de um conhecimento sólido? A resposta lógica que o material nos dá é justamente o princípio da descrença. Foi com essa exata ferramenta epistemológica que o autor conseguiu desconstruir as décadas de vida dele no sacerdócio. A ideia propõe que a gente se recuse a engolir qualquer afirmação sem evidências, exigindo um mergulho corajoso na lógica e na autopesquisa. Fica muito claro que o tal conhecimento teológico é só um esforço retórico para validar a tradição e não o resultado de pesquisa factual. É o confronto direto. A demanda da instituição é sempre pela crença cega, que é aquele salto irracional exigido quando não existem provas e os questionamentos incomodam. Mas, em oposição total a isso, o desenvolvimento intelectual de verdade exige evidência justificada. O conhecimento válido precisa ser testado o tempo todo, confrontado de forma racional para garantir que corresponde à realidade. Chegando à nossa última etapa, seção 5, autonomia e libertação. O mais bacana é que o autor criou um guia prático e estruturado, tirado da própria experiência de emancipação dele. O primeiro passo é dar nome aos bois. Identificar os dogmas inquestionáveis enraizados no nosso íntimo. Depois, jogar todo o pensamento crítico em cima das inconsistências dessas ideias. O terceiro passo é ir para o laboratório da vida, substituindo a terceirização pela autoexperimentação ativa. O resultado de tudo isso? A conquista gigantesca da liberdade cognitiva, o poder de pensar de verdade. E tem uma reflexão que é, de fato, a cereja do bolo aqui. O próprio autor abre mão da posição de guru ou líder da verdade. O alerta dele é super claro. Não acredite em nada, nem mesmo nas ideias do livro dele. O empoderamento não vem de adotar uma nova cartilha de outra pessoa. A verdadeira liberdade vem da descoberta pessoal e da responsabilidade de assumir o próprio aprendizado. Quando a gente atinge esse nível de autonomia, experimenta o que o texto chama de maxidissidência. Não é só sair com o nome de uma lista de igreja, é romper com séculos de bagagem, de medo, de patrulha ideológica e de violência. Ao quebrar esse verdadeiro karma de grupo, a pessoa passa por um processo profundo de cura emocional e abre a mente para uma ética que é universal de fato, livre de qualquer amarra sectária. Então, para amarrar tudo que vimos hoje, as ideias dessa obra deixam uma provocação fortíssima para nós. Os mecanismos de manipulação, o medo e as muletas psicológicas estão expostos aí para todo mundo ver. E o princípio da descrença está na nossa mão. A escolha entre continuar buscando um consolo cômodo na obediência cega ou dar o passo para o desconhecido da autoexperimentação lúcida é uma decisão estritamente pessoal. A pergunta é, será que a gente tem a ousadia de pesquisar a verdade por conta própria? Fica a reflexão. Continuem questionando tudo e a gente se vê na nossa próxima exploração de ideias.